Então, a partir de agora, a gente já está gravando, tá? Bom, hoje nós vamos começar... nós terminamos o 2º capítulo semana passada. E hoje nós vamos começar o 3º capítulo, que tem como título Primeiras Pregações. Hoje eu fiz um esqueminha diferente. A gente vai se aperfeiçoando, né? Vai pegando o que um fala, o que o outro fala. Muitos me ajudam falando, Elaine, não tá bom assim, não tá bom assado. E aí eu vou tentando fazer da melhor forma que eu posso. E aí, o que eu mudei agora? Só para explicar a vocês, rapidinho. Eu ficava alternando as telas, né? Ia para o texto da Bíblia, ia para o texto de um livro, Caminho da Luz, e ficava muito confuso. O que eu fiz dessa vez, né? Eu tentei colocar tudo dentro de um PowerPoint. Então, todos os textos que a gente vai ver, nesse capítulo nem tem muitos não, porque nesse capítulo vai ser um capítulo mais de muitas reflexões, né? E menos conteúdo bíblico dos evangelhos, né? Vai ser mais de reflexão. Mas eu fiz esse novo formato e vamos ver se vai ficar bom. Espero que sim, que fique mais fácil de compreender, tá bom? Agora eu preciso avisar uma coisa para vocês. Vai ter uma dinâmicazinha no final. E para participar da dinâmicazinha não vale o Ítalo, né? Porque esse Ítalo vai matar todas. Vai sim. Para participar, vai ter que prestar atenção no conteúdo, viu? Então, presta atenção para poder participar no final. E uma coisa que eu vou falar, conselho de mãe, tá? Aquele conselhozinho de mãe. Se envolvam com o texto, né? Parem o que vocês estão fazendo. Prestem atenção nas reflexões, porque esse é um texto muito, muito rico para reflexões para a gente mesmo, né? A gente vai trazer essas passagens que a gente vai ver hoje de Jesus para os nossos dias atuais, e isso vai ser para a gente um instrumento gigantesco para a gente não só fazer reflexão aqui agora, mas para que a gente termine o nosso estudo e continue fazendo essa reflexão, tá? E aí vocês vão entender por quê. E aí, no finalzinho, a gente vai ter essa dinâmicazinha. Eu quero ver se todo mundo prestou atenção. Então, hoje é o estudo 5, né? Capítulo 3, Primeiras Pregações. Todo mundo conhece, né, essa passagem. A gente não vai dissecar essa passagem, porque, primeiro, que é uma passagem bem complicada, né? Isso é trabalho, eu já falei, para o miudinho. Tem várias palavras que precisam ser muito bem entendidas. Ela não dá para ser lida, né, literalmente, né? Mas, só para a gente situar o início aqui do nosso capítulo, eu coloquei ela aqui para a gente pegar a ideia, tá? Então, é uma passagem que quase todo mundo, né? Ou se todo mundo conhece, que é a famosa tentação de Jesus no deserto, né? Que começa assim. Eu nem coloquei ela toda, tá? Ela vai, Mateus, capítulo 11. Perdeu. Mateus, capítulo 11. Ela vai do versículo 1 ao 11. Mas eu coloquei só até o 4 para a gente pegar só essa ideia inicial desse trecho, que começa assim: então foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí no início a gente já começa, por tudo que a gente já viu até aqui, já começa a ter uma certa contradiçãozinha, né? Jesus, espírito puro, há 4,5 bilhões de anos, né? Governador do nosso planeta, tentado pelo diabo, já tem uma coisinha escrita, mas a gente não vai se ater nisso. A gente só vai se ater nesse trecho. Que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, ou seja, alguma coisa levou Jesus ao deserto, né? Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador lhe disse. E aí prossegue, tá? Então vamos pegar só esse trecho inicial aqui, que ele foi levado ao deserto, tendo jejuado 40 dias e 40 noites. Tem microfone aberto, amores. Vou pedir para vocês fecharem os microfones. Agora, depois de ler esse trecho inicial do Evangelho de Mateus, todos os evangelistas falam dessa passagem da tentação de Jesus e todos têm mais ou menos a mesma construção textual, tá? Agora, entrando no texto do livro.
Boa Nova, Humberto de Campos, capítulo 3, primeiras pregações. Olha como que Humberto de Campos inicia o capítulo. Nos primeiros dias do ano 30, antes de suas gloriosas manifestações, avistou-se Jesus com o Batista. Quem é esse Batista que a gente já viu? João, né? João, o precursor. No deserto, olha onde que ele foi. Olha onde que Humberto de Campos está falando que Jesus foi para o deserto. Se encontrar com quem? Com João Batista. No deserto triste da Judéia, não muito longe das areias ardentes da Arábia. Ambos estiveram juntos por alguns dias. Ele não fala 40, fala alguns dias. Em plena natureza, no campo ríspido, e olha o que vem agora, do jejum e da penitência do grande precursor. Por que isso, né? Porque quem estava lá no deserto e quem Jesus foi encontrar, né? João Batista. E o que significa isso de estar no deserto, né? Fazendo jejum e na sua penitência? Ir para o deserto, né? Era uma prática de meditação, de se afastar de tudo, né? E tentar se conectar com Deus, né? E com a espiritualidade, para poder fazer o quê, né? O jejum era uma prática dos judeus e é até hoje como um instrumento de conexão com o divino, com Deus, né? Então, o que João estava fazendo no deserto? Ele estava se conectando. Ele estava fazendo a autoanálise, ele estava se investigando, ele estava tentando se transformar, ele estava tentando fazer todo aquele percurso, né, de transformação do seu íntimo. Várias passagens, várias personalidades a gente já viu. Moisés foi para o deserto, Elias foi para o deserto, João foi para o deserto, Paulo, lá em Paulo Estevão, Paulo foi para o deserto, né? Ficou lá 2 anos, se não me engano, no deserto. Então, quem já teve a oportunidade de ir ou para um sítio, né, um campo muito aberto, onde você tem acesso à natureza, aonde você consegue ficar sozinho numa praia à noite, né? Você consegue ficar sozinho num local desse? Você consegue perceber como que esse ambiente automaticamente te leva para a reflexão. É impossível você estar num sítio, numa área de natureza, à noite, olhando para o céu. Quem já foi também sabe como que o céu fica mais estrelado, né, nesses locais onde não tem luz artificial, né? É impossível a gente estar num lugar desse e não conseguir meditar, não conseguir acalmar o coração, não conseguir se conectar com Deus, não conseguir olhar para dentro de si. Então, essa era a prática de ir para o deserto, né? E lá, como diz Humberto de Campos, estava João, né? Já lá meditando, né? Fazendo as reflexões da vida dele, aprimorando seus sentimentos, né? E aprimorando a sua conexão com Deus, com certeza. E Jesus foi lá encontrar com ele. Por quê, né? Porque ele ia iniciar, ele já sabia, né? Que ele ia iniciar a divulgação pública do seu evangelho, ele ia iniciar o seu ministério e ele sabia que seria uma tarefa bem difícil, né? O que foi dito nesses dias que eles passaram lá? Não sabe, né? Nem Humberto de Campos revelou aqui, né? Porque provavelmente não teve acesso a isso. Isso também não está nos evangelhos, né? Mas dá para a gente ter uma noção, né? De que o último encontro, né, dos dois, e que foi um encontro muito importante, né? Porque Jesus, governador do planeta, como a gente viu no capítulo anterior, espírito mais puro e elevado que o planeta já viu, e João, que naquele momento encarnado era também, não que fosse maior, né, como disse Jesus, não que fosse o maior de todos, mas naquele momento
era o mais avançado, o encarnado era o mais avançado, né? Dos nascidos de mulher, João é o maior de todos. Então a gente pode imaginar, né, que diálogo foi esse, o diálogo do amor com a verdade. E aí, despedindo-se do companheiro, né, Jesus despedindo-se do companheiro, demandou o oásis de Jericó, uma bênção de verdura e água entre as inclemências da estrada agreste. De Jericó, dirigiu-se então a Jerusalém. Gente, eles andavam muito, porque esses percursos, eles têm em média de 20, 25, 30, 40 quilômetros. Era o que eles andavam, de uma cidade a outra. De Jericó, dirigiu-se então a Jerusalém, onde repousou ao cair da noite, né? Então, Jesus deixou João no deserto, lá, fazendo a meditação dele, a conexão dele, e partiu. E aí, chegando em Jerusalém, sentado como um peregrino nas adjacências do templo, era o templo mais importante para os judeus, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos que se sentiram atraídos pelos seus traços. Olha só, um grupo de sacerdotes que estava ali fazendo nada, né? Ociosos, perceberam aquele homem diferente pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguma coisa eles perceberam naquele homem que estava ali. Alguns deles se afastaram, foram embora, sem maior interesse. Mas Hanã, que seria mais tarde o senhor inclemente de sua causa, Hanã foi o primeiro juiz que Jesus foi apresentado, tem uma passagem no Evangelho de João, que retrata muito bem isso, foi apresentado quando ele foi preso, né? Então, é esse juiz. Sua causa aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se-lhe com orgulho. Ou seja, já estava olhando Jesus de cima para baixo, né? Estava olhando Jesus como um qualquer. Galileu, que fazes na cidade? E aí Jesus começa, né? Suas falas maravilhosas, né? Cheia da maior inteligência, que vai deixar Hanã desconcertado. Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus, exclamou o Cristo com modesta nobreza. Daí Hanã já se assustou, né? Reino de Deus, tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? E aí Jesus vem majestosamente, né? Esse reino é a obra divina no coração dos homens. E aqui já vai ter um ponto para a gente fazer uma reflexão muito, muito grande sobre essa fala de Jesus, sobre esse reino divino, né? Reino de Deus, que é obra divina nos corações dos homens. Nos capítulos mais para frente, nós vamos perceber que não só, né, Hanã, como também os próprios discípulos demoraram algum tempo, assim também como nós, hoje ainda, não conseguimos ainda compreender a amplitude, a profundidade dessa fala de Jesus. Por que eu digo isso? Já vou começar aqui para a gente fazer umas reflexões, mas lá na frente eu vou abrir para todo mundo falar, quero ver todo mundo falar. Porque a gente passa pela vida, mesmo tendo acesso aos evangelhos de Jesus, essa boa nova, né, que traz a gente os esclarecimentos de que nada é perdido no reino de nosso Pai, né, de que tudo o que acontece tem uma razão de ser, que traz essa verdade para a gente, né, dos esclarecimentos das leis de Deus, do aprimoramento do espírito, todos esses conhecimentos. Mesmo assim, a gente procura esse reino de Deus que seria para a gente uma felicidade, um local onde nós teríamos uma felicidade plena de forma exterior. A gente passa pela vida achando que a construção desse reino, dessa felicidade, dessa paz, desse amor,
estão nas coisas materiais da nossa vida, que o nosso trabalho não dá certo, que as coisas não estão dando certo na política, que as coisas não estão dando certo na vizinhança, na minha família menos ainda, então para mim está tudo ruim. Porque a gente não conseguiu compreender que a paz e a felicidade em todas essas questões vão ser construídas quando a gente conseguir compreender que essa é uma construção que vem de dentro do nosso coração, que é essa obra divina que Jesus está falando aqui para Hanan, e que com certeza ele passou longe, mas a gente também ainda passa longe de compreender isso. Mas vamos prosseguir. Aqui no início desse diálogo de Jesus com Hanan, a gente já começa a criar uma antipatia com Hanan, né? Dá vontade de entrar lá na cena e falar assim, aqui, meu filho, você está pensando que você está falando com quem? Mas mais lá para frente, vamos ver se a gente está mais perto de Hanan ou se a gente está mais perto desse reino que Jesus veio construir para a gente. Prossegue o diálogo. Reino de Deus tornou o sacerdote com acentuada ironia. Que pensas tu vir a ser isso? E Jesus continua, né? Esse reino é a obra divina no coração dos homens. Ou seja, não é uma obra exterior, né? Não é uma construção de pedra, não é um local circunscrito no espaço, no tempo. É dentro do coração, uma construção interna de cada um de nós. Esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos, olha como ele desfaz de Jesus. Revidou Hanan com uma gargalhada de desprezo. E continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quem é você para construir um reino? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe, de alguém importante, né, para fazer essa construção? Um desconhecido ilustre para auxiliar na execução de teus planos? Quem é essa pessoa? Porque você não pode ser. Quem é essa pessoa? E aí Jesus vem. Isso aqui é para gente, mais uma vez. Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. E aí já imagino que Hanan já estava perdido ali, né? Sim, observou Hanan, os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, tá bem em cima aqui esse negocinho. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Olha que desprezo, né, que Hanan trata Jesus, falando que ele só poderia fazer uma obra com lama, né? E Jesus, calmo, né, mas firme, numa firmeza, numa profundidade e numa vibração que com certeza fazia com que Hanan se tornasse mais ainda perdido naquela situação ali, né, sem conseguir compreender aquele magnetismo. Replicou-lhe Jesus com energia serena: nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Cinzel é um instrumento de talhar, né, de modelar, de moldar a pedra. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou, ou seja, ele já estava impressionado, né, como que aquele ali, que ele estava julgando ser uma pessoa simples, né, até ignorante, até quando ele chegou perto, percebendo a lucidez, a firmeza e a inteligência das respostas dele, aí foi demais para Hanan, né? Essa última foi demais para ele. E para ele dar o que ele achava que seria a última atacada dele, ele perguntou: conheces Roma ou Atenas? O que ele quis dizer aqui, né? O que Roma e Atenas representavam nessa época? Roma representava o poder, né? Lá que estava o poder do império.
E Atenas, a cultura, né, o saber. Então ele perguntou, você conhece, né, o poder, você conhece a cultura, você já teve acesso a esses instrumentos? Como você pode querer construir um reino sem antes ter tido acesso? E aí Jesus fala, eu conheço o amor e a verdade. A gente vai pegar isso tudo no final e a gente vai fazer uma construção de uma reflexão, hein? Vão anotando aí. Eu conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente, né? Ou seja, o poder do amor e a sabedoria da verdade. Eu não preciso do poder de Roma nem da sabedoria de Atenas. Porque para mim, né, a sabedoria, o amor é o maior poder de todos. E a verdade é maior de todos o conhecimento. Tem ciências dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Sei qual é a vontade do meu Pai que estás nos céus. Ou seja, eu conheço todas as leis, mas as verdadeiras leis que vêm do meu Pai, de Deus. Leis maiores do que essas que vocês tomam como as mais importantes leis dos homens. As leis de Deus, de meu Pai, que estão gravadas dentro de mim, e são as leis que eu vim trazer, são as mais importantes. O sacerdote contemplou irritado, né? Porque quando você é confrontado e você não consegue dominar a pessoa, né? Você acaba ficando o quê? Com raiva, né? Não tem mais argumentos. E aí o que ele fez? Se retirou. O sacerdote contemplou irritado porque percebeu que aquele homem simples era de uma grandeza, de uma inteligência e, sobretudo, de uma vibração que ele desconhecia, nunca tinha visto na sua vida. E como que ele, um juiz, né, importante, ele era um juiz de grande evidência, poderia traçar um diálogo desse com um homem daquele e ser vencido, né, por esse diálogo de uma forma tão inteligente e tão humilhante. O sacerdote o contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a Torre Antônia em atitude de orgulhosa superioridade. No dia seguinte, pela manhã, o mesmo formoso peregrino foi ainda visto a contemplar as maravilhas do santuário antes, alguns minutos, de intentar-se pelas estradas. Estou conseguindo ler ali. Antes, alguns minutos de intentar-se pelas estradas banhadas de sol a caminho da sua Galiléia distante. Aqui a gente vai parar o capítulo, tá? Porque daí em diante a gente vai começar na semana que vem e agora a gente vai começar a conversar sobre todos esses profundos e maravilhosos ensinamentos que Jesus trouxe. Mas antes de eu abrir aqui o que eu preparei para a gente começar a comentar, mais um comentário que eu queria fazer, né? Eu brinquei, né? Falando que a gente já começa a tomar uma antipatia por Hanan, né? Nesse comportamento de Hanan, tratando Jesus com tanto orgulho, né? Com tanta grosseria, né? E olhando para ele como um simples, né? Como uma pessoa ignorante. Isso me fez, né, me trouxe uma reflexão muito grande. Quantas vezes, né, nós, às vezes, olhamos para os nossos irmãos, até nossos irmãos em situação de rua, e enxergamos, né, uma certa inferioridade, né, pela simples condição deles, né, de estarem ali, ou outros, né, outras situações tantas que a gente olha para os nossos irmãos, né, às vezes com um certo olhar de cima. Será que a gente está tão distante desse comportamento de Hanan? Porque em cada um desses irmãos, né, tá lá no Evangelho, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, é Jesus que está ali, né? Cada um desses irmãos, quantos espíritos, né, que estão ali passando pelos seus últimos flagelos antes de alcançar graus mais elevados do que o nosso. Quantos deles, né? Quantas narrativas nós temos desses espíritos
de pessoas que aos nossos olhos são simples e humildes, mas que são espíritos gigantescos já em amorosidade, em entendimento, né? Então, isso é uma reflexão que me tocou muito quando eu passei por essa passagem, sempre me comparando a esse comportamento de Hanan. Bom, vamos lá. Agora é para todo mundo falar, tá? Para abrir os microfones e todo mundo vai falar agora. Deixa eu ver quem é que tá aí. Ítalo, Meg, Carlinha, Lu, Ana, Maria, Gabi. Tá, vamos lá. Vou começar para a gente fazer as nossas reflexões. Jesus anuncia que sua missão é fundar o reino de Deus na Terra. Todo mundo viu isso, né? E aí eu pergunto, né? Já tinha até falado, esse reino é um local circunscrito no espaço? Refere-se a um templo ou religião? Vocês acham, né, que esse reino pode ser representado por algum desses aspectos? Queria que vocês falassem agora, muito embora eu já tenha comentado alguma coisa sobre isso, mas eu gostaria que vocês falassem para a gente se envolver com o texto. Começa aí, amigo Ítalo. Eu brinquei quando falei que você não podia, você pode sim. O reino de Deus está dentro de nós. Isso. Muito bem. Ana. Eu tô aqui bobo com Jesus, né? Tá ok, Ítalo? Bobo com Jesus, porque a gente quando pensa nesse aspecto de Hanan, né? Da petulância, coitado, Hanan não sabia com que ele estava falando com um espírito que já era espírito puro há 4,5 bilhões de anos. E o que é mais interessante é que Jesus, nessa condição, ele não. Ele ama. A única coisa que ele faz é amar Hanan. Então, assim, a gente reagiria de outra forma, né? Tipo, você tá pensando, o que que é você? Quem é você na fila do pão pra ficar me interrogando essas coisas? Só que Jesus jamais vai ter um comportamento desse, né? Mas desculpa, amiga, fugi da pergunta. Não, claro que não. Não fugiu, não. Mas isso não faz parte da construção desse reino, esse comportamento? Só falando um pouquinho sobre isso aí, né? A Alta de Souza, no poema Mensagem Fraterna, ela se refere ao nosso íntimo, né? A nossa casa mental, ao nosso templo interno abandonado como a mais alta de todas as capelas, né? E Jesus diz que vem trazer buscar a fundação do reino de Deus, né? Então, a gente tem um espaçozinho dentro do ser que nós somos para essa construção. E essa construção já vem sendo feita, né? Uma obra que está em andamento. E como a Ana falou, né? É uma questão de foro íntimo, uma questão interna. E o próprio Jesus vai elucidar, né? Um pouquinho mais à frente. Mas às vezes, como nas obras físicas do plano terreno, né, que as entidades abandonam a obra, às vezes a gente abandona essa fundação do reino de Deus por entender que a vida de encarnado é mais importante, né? Então eu acho que essa compreensão de que Hanan estava ali só na disposição do que era tangível para ele, da vida de encarnado, né? Então ele tinha um conhecimento, ele tinha um poder circunstancial e tudo que ele tinha era isso, era só isso. Então ele só conseguia analisar por esse aspecto. E às vezes a gente que tem o evangelho para a obra, para a construção, né? Então só uma reflexão que me veio aqui. E dirá Hanan, né, coitada? Ó, o Paulo tava com a mão levantada. Paulo, quer falar? Depois a Carlinha tá com a mão levantada. Paulo, quer falar? Levantar a mão. Eu também Não? quero falar depois. Paulo, você quer falar? Acho que você tava com a mão levantada, né? Eu? Sim, não tava não? Você está me vendo aonde? Eu tô te vendo
Aqui embaixo, estou vendo todo mundo aqui embaixo do meu computadorzinho. Agora sim. Olha, eu posso falar uma coisinha? Claro. Eu penso assim, eu acho que todos nós trazemos um pouquinho desse reino de Deus dentro de nós. Apesar de todos esses anos, eu digo naqueles momentos em que nós estamos sozinhos, em harmonia, eu acredito em que a gente começa a sintonizar a nossa verdadeira, como vou falar assim, sentido na vida. É que às vezes a gente não absorve muito, a gente não dá muita corda nesse momento de harmonia que às vezes a gente se encontra. Eu acredito, porque às vezes a gente se encontra, mas a gente continua, né, envolvido na situação do nosso dia a dia, né? Agora, com essa imagem atrás do Ítalo, maravilhosa, poxa, é uma coisa que a gente entra numa harmonia enorme. Eu não sei onde o Ítalo está, não sei se ele está no deserto, porque é tão É a bonito. aurora boreal dele. Ele tem uma aurora boreal só dele. Eu não tinha visto não, mas está bonito demais. Então a gente entra numa reflexão maravilhosa. Pô, Ítalo, parabéns, cara. Gostei muito dessa. Dá uma calma, né, amigo? Vamos Muito mais. prosseguir? Acho que é isso aí. Obrigada, Paulo. É isso, vou continuar aqui, ó. Esse reino é obra divina no coração do homem. É tudo um pouco disso que o Paulo falou, que o Ítalo falou, que o Paulo falou, ele tem muita certeza. Nós temos dentro da gente todos os instrumentos, né? Jesus falou isso aqui no diálogo, a gente vai ver aqui também, eu coloquei para a gente fazer essa reflexão. Nós temos já os instrumentos para que a gente possa construir essa obra divina. Mas não é fácil. Estar encarnado, né? Não é uma prova fácil. É muito difícil. Muito difícil. Então, a gente precisa ter primeiro o entendimento, né? E aí a gente tem essa doutrina maravilhosa, eu não canso de falar isso, que esclarece para a gente, traz tantos esclarecimentos para a gente. A gente tem, né? Quem precisa passar, né? E a maioria de nós aqui nesse planeta precisando, a gente tem como instrumento a dor, né? Que nos aproxima de Deus, que nos faz parar às vezes, né? E pensar. Nós temos muitos instrumentos, mas dentro de nós temos a fagulha divina para que a gente possa alcançar essa construção que Jesus veio trazer para a gente. E aí eu coloquei qual o sentido dessa afirmativa, né? A gente já comentou. Aqui outra fala de Jesus. Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Olha que legal isso aqui. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Foi a fala de Hanan, né? Para Jesus. E aí Jesus falou, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. Nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Vamos parar para pensar. Jesus falou que a missão dele era instalar o reino de Deus na terra. E que esse reino era uma construção divina nos corações, né, dos homens. Aí eu pergunto para vocês. A gente já construiu uma ideia do que seria, né, esse reino divino nos corações dos homens, né? É a gente seguir os ensinamentos do nosso mestre, que vem de Deus, né? A lei de amor, de caridade. Mas seguir esses ensinamentos na sua plenitude. Quando a gente conseguir seguir... Primeiro a gente precisa entender, né? Que a gente ainda nem consegue ainda compreender como é que são esses mandamentos de Deus. Quando a gente conseguir compreender na sua plenitude, a gente vai ter que vivenciar esses ensinamentos. Quando a gente conseguir vivenciar verdadeiramente esses ensinamentos, é que essa obra que Jesus veio, né, que é a missão de Jesus de instalar o reino de Deus nos corações, vai estar concluída. E aí eu pergunto para vocês, Jesus já concluiu essa missão? Vocês acham? Não. Não, né? Não. Quem ele falou que ia auxiliar ele?
meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Numa leitura desatenta do texto, a gente se leva a entender que quem são esses companheiros que Jesus está falando ali no texto, que vão chegar de todos os locais. Somos nós. Hã? Somos nós. Pois é, muito bem, somos nós, né? Mas porque você está lendo atentamente, porque quem não lê atentamente vai entender que são os seus discípulos, né? Os apóstolos. Exatamente, vai entender que são os seus discípulos. Posso falar rapidinho? Pode, Carlinha, fala. E assim, esse texto aí, né, meus discípulos hão de chegar de todos os lugares, nos remete também à diversidade, né? Nos dias de hoje. Não existe raça, não existe credo, não existe cor, né? E são de todos os lugares mesmo. E aí eu fiquei pensando aqui, né, o quanto a gente, só falando um pouquinho do que Paulinho disse, a gente, realmente eu concordo com o Paulo, que nos nossos momentos, né, de conexão com o divino, de alguma forma há alguma coisa do reino de Deus em nossos corações, né? Não em sua plenitude, como a Elaine falou, mas de alguma forma há. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando quão perto de Hanan eu ainda estou, né? Nós ainda estamos como humanidade, né? Só para ilustrar. O microfone aí aberto. Só para ilustrar, né? Eu fiquei pensando quando Francisco escuta reconstrói a minha igreja. E Francisco, que já era um espírito que nós conhecemos, né? Ele, num primeiro momento, acha que reconstruir a minha igreja era reconstruir a Capela de São Damião. Você imagina a gente, né? Hoje eu estava participando de um estudo onde um senhor falou assim, olha, a minha prece hoje é para agradecer. Agradecer porque eu posso escovar o dente, porque eu posso fazer as minhas necessidades fisiológicas. Na hora, me veio aquela coisa assim do riso, mas ao mesmo tempo, eu achei engraçado a forma como ele falou, mas ao mesmo tempo eu falei, gente, o quão mais perto de Deus esse senhorzinho pode estar do que eu, entendeu? Pela simplicidade da gratidão. Então, assim, a gente tem sim os momentos de conexão, mas a gente ainda é muito Hanan, né? E construir esse reino de Deus nos nossos corações é uma tarefa árdua. Eu acredito que todos nós já estamos lá colocando a nossa areiazinha no cimento, né? No concreto. Mas ainda tem caminho, então ainda tem muito caminho para seguir. Então, assim, ainda a obra de Jesus ainda não está completa, né? Porque se a missão dele é construir o reino de Deus no coração dos homens, né? A gente é parte principal dessa missão. E aí a gente tem que estar junto com ele. Posso fazer uma parte nessa parte? Pode. Ó, se depender da gente, você vai levar 4 estudos para fazer esse capítulo, tá? Eu também depois quero responder essa pergunta aí. Ó, Ana quer falar também. Vamos falando, todo mundo. Vamos se envolver com o texto. Vamos lá. Meus companheiros. A palavra companheiros aí, no miudinho, dá um estudo só a palavra companheiros, né? Porque Hanan, ele dá opções para Jesus nas perguntas. Ele fala em seguidores, ele fala em companheiros, ele fala em príncipes para auxiliar Jesus na empreitada. E Jesus escolhe companheiros para responder. E isso é muito significativo. Porque quando a gente está falando da fundação de algo, e essa palavra também metaforicamente é significativa, porque fundação é base, fundação é algo que você constrói. E Jesus se coloca na condição de um companheiro de jornada. Por quê? Porque ele sabe o que nós somos e ele antevê, no concerto das eras, o que nós viremos a ser. Então, ele identifica em cada um de nós um companheiro que daqui a bilhões de anos faremos parte dos pilares da fundação do reino de Deus. Então ele se coloca como nosso companheiro. E eu achei muito significativo esse Muito termo bom. dentro do contexto. Muito bom, amigo. Muito bom essa colocação sua, da palavra companheiro. Muito bom. Completando, assim, o que a Carlinha falou, né? Que o Paulo também falou, de que a gente
a gente está na caminhada, eu consigo ver, né, assim, vários sinais de que a gente já está mais próximo, né, de compreender, depois de colocar em prática, depois de vivenciar. Só da gente estar aqui, desse pequeno grupo de corações, tá aqui, nesse horário, tentando entender, tentando compreender, tentando se aproximar de Jesus através dos seus ensinos, dos seus evangelhos, já demonstra, né, para mim, e aí isso é uma leitura minha, que a gente já está buscando algo, né, de diferente. Que a gente já está nesse momento se afastando de muita coisa que não acrescenta nada para a gente e se aproximando de Jesus. Isso é uma gotinha, né? Pode ser, mas já é significativa, muito significativa, né? A gente já está aqui se reunido, estudando os evangelhos de Jesus, tentando compreender, já é muito significativo. Quantos, né? Quantos ainda representam aquela multidão que passam por Jesus e vão embora. Nesse próprio texto, né? O grupo de sacerdotes que se aproximou de Jesus estavam ociosos, muitos nem se importaram com Jesus, foram embora. Quantos desses hoje nós ainda temos, né? Dificultando ainda, mas vão vibrar para todo mundo. E aí, o que falta para Jesus completar a sua missão na Terra, né? A Carlinha já Posso responder? A Ana queria Vai, falar, Ana, isso que eu ia pode. falar. Eu quero responder essa pergunta. Posso? Pode? Eu ontem estava lendo com minha filha, né? A gente está lendo aquele Caminho, Verdade e a Vida, do outro João, né? São umas dissertações, né? Sobre. Acho que até já comentei isso com vocês. É uma análise dos capítulos 10 a 21 do Evangelho de João, né? A luz da reencarnação. É um livrinho básico que a gente usa aqui no celular. E, para mim, né, o que falta para Jesus concluir essa missão aqui na Terra é a gente, né, nós seres humanos, aprendermos a amar. Né? Porque, para mim, o dia que a gente conseguir aprender a amar, é por isso que é muito difícil, né, ter esse reino de Deus dentro do nosso coração, né? Cultivar ele, porque a gente ainda não aprendeu a amar. A gente só vai conhecer o caminho, né, desse reino, dessa verdadeira vida, dentro da prática do conhecimento divino, né, trazido por Jesus. E aí eu posso ler um pequeno parágrafo que complementa essa minha ideia. Uhum. Ó, e aí ele vem falando, né, esse vem do versículo 25 e 26. Jesus manifestou para a humanidade a origem divina do seu evangelho. São reflexões. Tens, de fato, guardado a palavra do Mestre em suas ações? Pensa a respeito e conclui em qual grupo de homens estás alinhado. Naquele dos que não reconhecem a origem divina do evangelho, ou naquele dos que reconhecem a origem divina do Evangelho, mas não praticam o que ouvem, estudam, ou ainda naquele dos que recebem o conhecimento e verdadeiramente creem em Jesus, vivendo com a consciência e harmonia pela prática do amor incondicional ao próximo, que é amar, né? Muito bom, E aí a última reflexão. O que deverás fazer por ti mesmo para que te alinhes num grupo cada vez melhor? O que a gente está precisando fazer por nós mesmos para que a gente esteja alinhado, né? Para ter esse reino de Deus, né, no nosso coração, para que a gente possa aprender realmente, né, esse ensinamento maior de Cristo em nossas vidas, que é amar. Muito bom, Ana. Exatamente isso. A nossa dificuldade é essa. A gente ainda não consegue... ainda não aprendeu a amar. A gente ainda não consegue compreender o amor de Cristo, né? Eu falei Não. aqui em uns dos estudos, na carta de Paulo aos Coríntios, né? Paulo fala, o amor do Cristo nos constrange.
a gente ainda não consegue. Mas, de verdade. fato, essa é a nossa meta, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, nossos próximos como a nós mesmos. Quando a gente conseguir compreender isso na sua amplitude, praticar, a gente vai começar a construir essa vida nova de Deus. Deixa eu... Obrigada, Ana, muito bom. Nós que somos seus companheiros, aqui eu completo, que somos seus companheiros de agora e de séculos, nos esforçamos para construir esse reino em nossos corações, trabalhando os sentimentos com boa vontade e talhando o mármore ainda duro de nossos corações, né? Juntando aqui um pouco da fala de Jesus, quando ele falou, nós somos os companheiros, através da nossa boa vontade, do sentimento da boa vontade, que nós vamos talhar esse mármore duro ainda que nós temos dentro do nosso coração para conseguir construir esse reino de Deus junto com Jesus. Quando o Ítalo falou um pouco disso, quando o Hanan, né, se refere a Roma ou Atenas, a gente pode fazer um contraponto, né, de que seria o poder e a cultura. E aí Jesus coloca, né, eu conheço o amor e a verdade. E a gente acha isso lindo, né? Maravilhoso. Mas será que a gente também não é como o Hanan ainda e dá mais importância às questões, né? Olhando este diálogo de Jesus com o sacerdote, trazendo para a nossa vivência, será que estamos mais perto do reino de Deus, onde reina, né, o amor e a verdade, com seu código puro de amor e da verdade, ou estamos próximo do sacerdote, preso a questões da vida material, das convenções da sociedade, do poder, do status, do culto? Lê para mim aí, Ítalo, por favor, meu amigo. Que a telinha com o rostinho de vocês está bem em cima do texto. Onde você parou, amiga? Presos às questões da vida material, das convenções da sociedade, poder, status, culto à cultura vazia. Sim. Isso é uma reflexão para a gente levar, né? Para quem será que a gente está mais próximo, né? De Hanan, que colocava essas questões como mais importantes, ou de Jesus, que trazia esse reino de amor e de verdade? Ítalo falou já bastante sobre isso, né, amigo? Hoje? Hoje não. Falou. Isso foi ontem, amiga. Eu só... Oi? Fala, Paulinho. Não, é só eu estava aqui pensando, quando eu falei na questão que às vezes quando a gente entra num pensamento, né, de harmonia, eu acho que às vezes a própria as situações em si te colocam, te dão uma oportunidade de reflexão no seu momento, como por ser uma coisa individual. Então eu assisti um filme que eu vou assistir de novo, que é um filme que passando no YouTube, e ele não é famoso assim, não é conhecido, todo mundo conhece. Mas o nome do filme é Poder Além da Vida. Poder Além da Vida. Ele não é um filme assim que fala da religião em si, não. É a vida de um rapaz, de um atleta que tinha toda a vida material, né? Tudo. Ele era um atleta famoso, e é um filme verídico. Ele é famoso, né? Na parte da argola. Tinha muito dinheiro, namorava as meninas da faculdade, tinha as melhores notas. Aí o que acontece? Num belo dia, ele sonha que ele cai das argolas e quebra a perna em pedaços. Mas aquilo não era uma coisa verdade. Ele olha assim, de madrugada, ele estava até com a menina, eu vou sair, saiu com a moto. E nisso ele vai numa conveniência, num posto, onde ele encontra um senhor. Aí, a partir dali, esse senhor é a própria consciência dele. Então, há um debate maravilhoso. Eu não vou chegar a dizer como é o decorrer do filme, porque eu achei muito interessante nessa reflexão em que ele necessitava desse senhor, porque a consciência dele quebrava na questão dele mudar.
Porque a primeira proposta, eu quero mudar, então você é feliz? E a partir daí vai desenvolvendo. E duas questões que esse amor, já que você quer, você tem que tirar o lixo mental. O que te atrapalha na vida é o lixo mental. E a outra, quando ele falou sobre a morte. Aí ele falou, a morte, você tem medo da morte? Aí eu tenho medo. O problema não é a morte. O problema é que a gente não vive a vida, a gente esquece de viver. Vive no sofrimento, vive na questão material e não realmente no nosso reino de Deus real. Eu achei muito interessante esse filme. Muito bom mesmo, parece ser. Quem quiser assistir, está no YouTube, você clica lá. Você sabe o nome, Paulo? Poder Além da Vida. Poder Além da Vida, bom. É interessante sobre essa questão aí da nossa postura e tudo, entendeu? Eu acho que é isso aí. E a parada para reflexão, né? Isso. Para olhar para dentro, né? Muito bom, muito bom. Muito bom. Obrigada, Paulo. Amiga. Oi. Posso voltar no slide anterior? Pode. Você quer que eu volte aqui ou você quer voltar aí? Não precisa não, eu não tenho controle nenhum não. Só porque tem uma coisa que é muito interessante. O título que Humberto de Campos dá é Primeiras Pregações. Isso. E nesse diálogo tem tanta coisa tanta coisa basilar, tanta coisa de base, inclusive da mensagem que Jesus vem trazer. E aí quando eu acho assim, pelo menos na minha visão, quando Jesus pergunta, conhece Roma ou Atenas, né, que ele está perguntando, como você falou, conhece o poder e o conhecimento, e aí Jesus transpõe isso para um outro nível, de tal forma que ele fala assim, ó, o que você conhece é o que é humano. O que eu estou te apresentando e do que eu estou falando é do que é divino. Porque Roma, para você, representa o poder. E ele fala, eu conheço o amor e a verdade. O amor é o poder, entre aspas, mas é o mais importante que é vigente dentro daquilo que Deus concebe. E quando ele fala Atenas, ele fala conhecimento. E quando Jesus fala a verdade, né, a verdade dentro da evangelização de espíritos tem a dimensão de ser o evangelho. Dentro da fala de Haroldo, né, ele traz o evangelho como o código divino vigente no universo, o código de leis divinas vigente no universo. Haroldo diz que tem evangelho em todos os orbes habitados, só que vindo de diferentes formas de acordo com o mensageiro. O nosso mensageiro é Jesus, para trazer o código de leis morais vigentes no universo inteiro. Ou seja, é o código de Deus, é o conhecimento de Deus. De Deus. Então ele está transpondo a conversa e dizendo assim, vocês são seres imortais. Né? Hanan, obviamente, não tinha cabedal de conhecimento para entender tudo isso dessa fala de Jesus. Mas é interessante que hoje, com toda a doutrina, com todo o conhecimento que a gente percebe essa nítida transposição do que é humano para o que diz respeito ao espírito imortal. Muito bom. A ver também com essa tela que está aí, ó. Sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus, né? E ele também faz esse contraponto com as leis do código, né, dos templos e da corte, né? E é perfeito em relação a isso que você falou, muito bom. Que são passageiros, né? São passageiros, né, dos homens, né? São, exatamente. Quem é da área do direito, eu sou da área do direito, sabe que as leis, elas são feitas, mas elas precisam mudar, porque o comportamento da sociedade muda. Se a gente tem uma prática na faculdade de Direito da gente comparar os códigos anteriores com os códigos atuais. E muita coisa hoje em dia a gente acha absurdo, né? Por quê? Porque a lei do homem muda, mas a lei de Deus não, é imutável, né? Então aqui ele está fazendo colocando esses códigos da corte, né? Essas leis dos templos, que é tudo mutável, mas não a lei de Deus. E aqui agora vai a nossa brincadeirinha, a nossa dinâmica. E eu quero ver, tem para todo mundo, hein? Vamos completar a frase?
Qual é a missão de Jesus Quem vai falar? Eu vou chamar o nome, hein? Maria, tá com o microfone aberto. De tudo isso que a gente falou. Qual é a missão de Jesus? Oi. Qual a missão de Jesus? Espalhar o amor no mundo. Espalhar amor no mundo. Muito bem. Mas quem? Lu, você abriu o microfone, você quer falar? Ou não? Foi acidental. Não, foi na hora que eu soube a resposta. Não tem resposta errada. Gabi? Tá bem, né? Eu já Qual é a ia ser missão de literária Jesus? aqui. Construir o reino de Deus na Terra. Fundar o reino de Deus na Terra. Fundar, isso aí. Ah, construir, fundar. É a mesma coisa. Tem diferença, mas tá valendo. É. Que Construindo, é uma estamos obra... construindo, né? Ele só fundou mesmo. Que obra é essa? Que é uma obra... Quem mais? Vou tirar 10 agora. Pergunta de Enem. Para tirar 10. Pergunta de concurso. Não é muito fácil. A obra divina no coração dos homens. Muito bem, Ana. Obra divina no coração dos homens. Significa dizer que todos os corações terão seu código de... Todos os seus corações. Tá dando interferência. Tá dando muita interferência, Lu. Ah, não tô ouvindo, Lu. Abre o microfone. Ativei? Agora tá. Terão seu código de... Código de o quê, mulher? Completa a frase. Tudo que a gente já viu. Terá seu Mas código de amor e a verdade como seus guias. Para isso, Jesus contará com seus... Companheiros. Companheiros, é. Muito bem, companheiros, que chegarão de todos os lugares do planeta. E são... Essa é difícil, né? E são os espíritos encarnados e desencarnados do nosso orbe, porque todos nós, seja no plano material, seja no plano espiritual, estamos sempre em processo de aprendizado e de evolução. Tanto no plano espiritual como no plano material, todos nós somos construtores deste reino de Deus, porque estamos em constante aperfeiçoamento e trabalho em nome do seu amor. Para isso, o mestre contará com 2 instrumentos fundamentais do espírito, que são... O sentimento e a boa vontade? Sentimento e boa... Muito bom! O sentimento e a boa vontade. Esse nível é superior ao da boa vontade. Essa frase é muito bonita. Muito bom, né? Instrumentos de transformação do... Nosso planeta. E podia ser, Ana, podia ser do nosso planeta, mas é transformação do espírito. Eu, Maria. Ó, nós vamos ver na segunda parte do nosso livro, que a gente vai ver semana que vem, Jesus convocando seus primeiros discípulos, e quando ele convocava e os discípulos aceitavam, ele abraçava. Nós estamos sendo convocados o tempo todo. Vamos querer esse abraço de Jesus. Vamos nos colocar dispostos a trabalhar com o Mestre. Isso é para ontem. Isso é para já. E a gente pode fazer isso. Porque tudo isso que a gente viu aqui, a gente tem dentro da gente. Alguém quer colocar mais alguma coisa, amiguinhos, para a gente terminar? Não. Perfeito. Ítalo, meu amiguinho, Carlinha.
Gente, eu queria chamar a atenção de uma coisa que o Ítalo, acho que foi o Ítalo, que escreveu, né, lá no chat, e eu amei. E muitas das vezes as pessoas não notam isso, né? Ele falando sobre a pandemia, né? Quanto a gente deve, né? Parece uma fala, né, do Rossandro, né, que Deus nos propõe que nos recolhamos em nossos desertos pessoais para reconfigurarmos as nossas existências. A gente vê tanta gente, né, falando, reclamando da pandemia, que está doente, que está isso, que está aquilo, porque a pessoa não consegue olhar para dentro, a pessoa não consegue vislumbrar outra solução, né, para esse recolhimento, ou talvez até não perceba mesmo, né, a necessidade desse recolhimento. Eu gostei muito dessa observação que o Ítalo fez lá no chat. Muito bom, Ana. Obrigada, viu? Ótimas reflexões que você traz para a gente. Deixa eu só falar uma coisa que me veio à cabeça, quando você diz, né, que os companheiros são os espíritos encarnados e desencarnados. São os espíritos que erram muito, são os espíritos que erram um pouco menos como nós, e são aqueles espíritos que erram muito menos do que nós, ou seja, somos todos mesmo. Não necessariamente aqueles que já têm Jesus no coração, porque ainda aqueles que continuam ainda errando entre aspas, né? Eles estão evoluindo. Então, eles também são companheiros de Jesus. Né? Está aqui nesse orbe é companheiro de Jesus. Sim, muito bom. Isso aí, amiga. Somos todos nós. Amiguinhos, obrigada. Amei nosso estudo de hoje, ter vocês aqui. Muito, muito, muito grata. Fico muito feliz. Toda vez que eu sento para construir esse estudo, eu faço com muito carinho, porque eu sei que aqui vão estar corações amigos em busca do que eu também estou em busca, que é da gente estar mais próximo de Jesus, da gente compreender esse espírito magnânimo que dirige o nosso planeta, mas, sobretudo, da gente conseguir colocar isso tudo em prática. Alguém quer fazer a nossa prece? Pode? Pode, Lu. Agradecemos pela oportunidade, Senhor, do estudo, do entendimento, da conexão, cada um de nós, buscando se melhorar nas suas lutas, nas suas dificuldades, mas te rogamos que nunca nos falte a fé. Seus companheiros, ainda muito atrasados, ainda com muitos sinais de Arã em nós, né? Mas buscando, sim, a cada dia, a cada momento, nos melhorar, nos conhecer e aplicar, principalmente dentro do nosso interior, nos nossos sentimentos, tudo aquilo que você nos trouxe, irmão. Te rogamos pelos nossos irmãos que vivem nas ruas, aqueles que estão nos hospitais, enfim, por todos nós, e que o Pai seja sempre essa força que pode nos erguer, nos sustentar e nos
proteger. Está. E acabou, não tem assim seja, não tem amém, acabou. Obrigada. Deu para ouvir? Obrigada, amigos. Cortou um pouquinho, mas deu, amiga. Deu para entender. Obrigada. Fiquem todos em paz. Uma ótima noite para vocês. Boa noite. Terça-feira que Beijo, vem queridos. Fiquem com tem Deus. mais. Aninha, Estaremos saudade. Tchau. Amém. Beijo, Lu. Luz. Queridas, suas pamonhas estão guardadas, tá? Tá bom.